Bem-vindo à nossa aula de número 11. Nesta aula, trabalharemos língua e linguagens, mais especificamente a morfologia, abordando também os neologismos. Para começarmos nossa aula de hoje, é importante que pensemos: o que é morfologia? Pois bem, morfologia é a parte da língua portuguesa que estuda a estrutura, a formação e a classificação das palavras. E como funciona isso? Para entendermos melhor, vamos começar pela parte da estrutura. Uma palavra é composta por pequenas partes chamadas de elementos mórficos, os quais podem ser classificados em radicais, sufixos, prefixos. Os prefixos podem ser tanto latinos ou gregos, ou seja, derivados, da língua latina e da língua grega, ou também podem ser vogais e ou consoantes de ligação. Veja o exemplo. Então, nós temos aqui gato, gata e gatos. Todas essas palavras foram derivadas do mesmo radical, que é gat. Cada palavra apresenta uma desinência diferente, ou seja, em gato e gata temos as diferenciações dadas por A e pelo O, que é para diferenciar o gênero feminino e o gênero masculino. E em gatos nós temos a desinência do plural, que é o S. Agora que já sabemos que as palavras são formadas a partir do uso de vários elementos e já os estudamos, podemos começar a estudar o processo de formação das palavras. Então vamos lá. O que vem a ser formação das palavras? Como o próprio nome já diz, é o processo pelo qual as palavras são formadas. Na língua portuguesa, nós temos dois processos básicos, que são a derivação e a composição. O primeiro deles, a derivação, acontece quando nós vamos obter uma palavra nova a partir de uma já existente. Essa palavra que nós teremos será chamada de derivada. E a palavra que já existia será chamada de primitiva. A ela serão acrescidos afixos. Esses afixos são chamados ou de sufixos ou de prefixos. Vamos ver então como que isso funciona. Nós temos aqui então uma palavra primitiva, que é mar, e de mar nós podemos então derivar marinheiro, marujo e marítimo. Já o segundo caso, que é o caso da composição, acontece quando uma palavra é formada pelo processo de agregação de duas ou de mais palavras de sentido próprio. Como exemplo desse processo, vamos citar a palavra planalto. É importante deixar claro que essas palavras elas têm sentidos próprios, as duas palavras que foram agregadas, tá? Então, vamos ver lá planalto, então. Então, eu tenho aí a palavra planalto, então nós juntamos plano mais alto e juntas elas formaram a palavra planalto. Então, voltando na questão do sentido próprio, tanto plano tem um sentido próprio, quanto alto tem um sentido próprio também. Pois bem, na derivação, nós temos 5 tipos diferentes de formação. Vejamos: a prefixal, a sufixal, a parasintética, a regressiva e a imprópria. Nós vamos aprender agora cada uma delas. Na prefixal, acontece a adição de um prefixo a uma palavra primitiva. Como exemplo, nós teremos então a palavra retroagir. Então vamos lá, tem um prefixo mais a palavra primitiva, retroagir, então retroagir, tá?
Na derivação sufixal, nós teremos então a palavra primitiva mais um sufixo. Então, como exemplo, temos aí deslocar mais o sufixo mento, então deslocamento. Como exemplo de derivação parasintética, então, é quando nós teremos o prefixo mais o sufixo juntos na palavra primitiva. Então, isso tem que acontecer ao mesmo tempo. Então, vamos ver como que isso fica. Eu tenho ali a palavra primitiva, é o triste, né? Então, o prefixo em e o sufixo ecer. Então, eu tenho a palavra entristecer. Na derivação regressiva, quando eu tiro o R do verbo no infinitivo. Então, olha lá como que fica. Eu tenho o verbo no infinitivo quebrar, eu tiro o R do verbo no infinitivo e eu tenho uma palavra nova que é quebra, formando então um substantivo ali, tá? Na derivação imprópria, nós teremos então a alteração do significado. Nós não teremos alteração de forma. Então vamos ver como que isso acontece. Então, pois bem, quando uma palavra muda de classe gramatical em função da construção textual, dizemos que a derivação foi imprópria. Então, temos um exemplo aqui bem comum. Vamos ver. O andar de Roberta era fascinante. Então, andar é uma palavra que normalmente é verbo. Mas aqui nessa construção textual, andar foi substantivado. Então, isso é o que nós chamamos de mudança de significado, portanto, é uma derivação imprópria. Pois bem, agora que já vimos o processo de formação por derivação, passemos então ao processo por composição. Como começamos a ver, na composição, a formação de novas palavras acontece pela junção de dois ou mais radicais. Aqui veremos dois tipos de composição, a saber, a composição por justaposição e a composição por aglutinação. Na primeira delas, a composição por justaposição, vemos que, ao juntarmos duas ou mais palavras ou radicais, não ocorre alteração fonética, ou seja, de som. Veja como que isso acontece no exemplo a seguir. Então, olha lá. Couve-flor, girassol. Tá? Então, em nenhuma dessas duas palavras, nós tivemos mudança de som. É importante lembrar que, às vezes, assim como em girassol, acontecerá uma alteração na grafia, ou seja, na escrita, que é para manter a sonoridade da palavra inalterada. Nesse caso aqui, nós acrescentamos um S em girassol para manter o som de S, né? Já a composição por aglutinação, ela se diferencia do processo anterior, ou seja, da justaposição, exatamente pela alteração fonética. Uma vez que, ao unirmos dois ou mais vocábulos ou radicais, ocorre supressão de um ou mais de seus elementos fonéticos. Veja como isso acontece. A expressão em boa hora torna-se embora. Essa mudança ela vai acontecendo historicamente. E nós temos outra expressão que é filho de algo que virou fidalgo. Também foi acontecendo essa mudança historicamente, né? Então, assim, em fidalgo nós temos a ideia, ou seja, o valor semântico de filho de algo referindo-se à família nobre, né? É importante salientar que, ao aglutinarem-se, né, ou seja, ao juntarem-se, os componentes subordinam-se a um só acento tônico, ou seja, só uma sílaba forte, que é o do último componente. Além dos processos de formação de palavras, de derivação e de composição,
Há que se considerar outros processos, também chamados de formação de palavras. Veja como se desenvolvem e por que são assim encarados. O primeiro deles é o hibridismo, que acontece quando a palavra é formada a partir de elementos de línguas diferentes, como em automóvel. Observe, auto vem do grego, mais móvel que vem do latim, então forma automóvel. Temos também tele, que vem do grego, mais visão, que vem do latim, formando televisão. Continuando, nós temos a onomatopeia, que consiste na formação de palavras que imitam o som natural de coisas e de animais. A onomatopeia ela é muito comum em histórias em quadrinhos. Então, nós temos aqui alguns exemplos ilustrados. E aqui nós temos uma tirinha do Maurício de Souza, que ilustra o barulho de um trovão. Aqui nós temos também mais alguns exemplos. A tim, que sinaliza o espirro, piu-piu, canto do passarinho, din-dom, som da campainha, e sniff, que é um fungado. Continuando, nós temos mais um processo de formação, que é a abreviação ou a redução. Aqui acontece a redução da palavra até que ela seja compreensível. Para entendermos melhor, veja o exemplo. Automóvel. Então, nós costumamos chamar de auto. Cinema. Cine. Atenção! A abreviação e ou a redução não deve ser confundida com a abreviatura, são fenômenos distintos. A abreviação é a representação da palavra pelas suas iniciais e normalmente segue algumas regras para serem formadas. A regra geral é a seguinte: primeira sílaba da palavra mais a primeira letra da sílaba seguinte mais o ponto abreviativo. Veja um exemplo: adjetivo, que nós temos aí ADJ ponto. Numeral, por exemplo, que fica o N, o U e o M, ponto, Há algumas outras regras para atender a casos mais específicos, como a primeira sílaba e a primeira letra formam a abreviatura. Caso a próxima sílaba se inicie por consoante, deve-se colocar o ponto. Exemplo, página é igual a PAG ponto. Nunca se deve cortar a palavra numa vogal, sempre na consoante. Caso a primeira letra da segunda sílaba seja a vogal, escreve-se até a consoante. Terceira regra: caso a primeira sílaba tenha acento gráfico, deverá ser mantido na abreviatura. Há ainda casos de abreviaturas que não seguem regra nenhuma, como em companhia, que nós abreviamos como CIA. Continuando, temos a sigla, que também é conhecida como siglonimização. Esse fenômeno consiste da formação de siglas a partir das letras iniciais de uma sequência de palavras, as quais formam um nome ou um termo. Veja como isso acontece. ONU, que é a Organização das Nações Unidas, CPF, que é Cadastro de Pessoas Físicas, o PIB, que é o Produto Interno Bruto de uma nação, O FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, SA, que é a Sociedade Anônima, e EUA, que é os Estados Unidos da América, entre várias outras que nós podemos ver por aí. Além disso, de todas essas siglas formadas em língua portuguesa, nós temos também aquelas formadas em língua estrangeira e que já estão na nossa língua. Provavelmente você já conhece algumas, mas não se deu conta disso. Veja, VIP, que é Very Important Person, a AIDS também, que se refere à doença. Vale lembrar que alguns países não admitem estrangeirismos em seu idioma, assim preferem formar a sigla a partir do termo traduzido. Por exemplo, Portugal, que não admitiu a sigla da AIDS no termo em língua estrangeira. Então, nós temos em português de Portugal,
SIDA, que é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. As siglas são tão comuns na nossa língua que acabam gerando derivados. Então veja isso. PT, Partido dos Trabalhadores, né, gerou, por exemplo, petistas, assim como PMDB, PMDBistas, enfim. É um processo de formação. Continuando, vamos ver então o estrangeirismo, que consiste na introdução de palavras vindas de outros idiomas na língua portuguesa. Este fenômeno recebe nomes distintos dependendo do idioma de origem. Por exemplo, se a palavra for originária do inglês, é chamado de anglicismo. Caso seja francesa, galicismo, e por aí segue. As palavras advindas desse processo são classificadas em dois casos. Em primeiro lugar, teremos o caso com aportuguesamento e, em seguida, sem aportuguesamento. No primeiro caso, acontece quando a grafia e a pronúncia da palavra são adaptadas para o português, como acontece em abajur, que veio do francês abat-jour, e o bife do inglês beef. Já o segundo processo, chamado de sem aportuguesamento, acontece quando a palavra conserva a forma original, como acontece do inglês mouse. O estrangeirismo é um acontecimento linguístico muito polêmico, uma vez que está ligado a fatores diversos, tais como históricos, socioculturais e políticos, modismos ou avanços tecnológicos. No caso do Brasil, a ampla acolhida à cultura norte-americana favorece que, cada vez mais, as pessoas se utilizem dos estrangeirismos. No entanto, muitas pessoas adotam postura veementemente negativa a este acontecimento. Em alguns países, eles são terminantemente proibidos sob a alegação de que afetam a cultura do povo. Aqui nós temos um quadro de exemplos de estrangeirismos que estão hoje no nosso idioma, que é hot dog, delivery, fast food, ok, open, marketing, self-service e boy. Continuando, você com certeza já deve ter se utilizado de vários estrangeirismos sem se dar conta disso ou visto vários deles por aí. Veja, na primeira figura, podemos ver uma vitrine de loja como normalmente encontramos em shopping centers. Nele está escrito Summer Sale, ou seja, promoção, liquidação de verão. Esse é um vocabulário muito utilizado pelo comércio hoje. Na segunda figura, vemos aí uma placa de 50% de desconto e eles colocam em inglês também. A terceira figura, nós temos aí uma crítica por meio de uma tirinha. Nela, o primeiro personagem diz: detesto anglicismos, isso é coisa de loser, ou seja, coisa de perdedor, fracassado. E o segundo personagem retruca: fora que é totalmente out, ou seja, out quer dizer fora de moda. Para concluir, vamos falar em neologismo. Como a própria palavra nos revela, neologismo vem do grego, que significa neo igual a novo, mais logos, que é igual a palavra, nos revelando assim que neologismo é uma nova palavra. Isso acontece porque a língua é falada por seres humanos, os quais são muito dinâmicos. Quando nós não encontramos uma palavra já existente para nos expressarmos, acabamos criando uma nova. Enquanto ela não está dicionarizada, ou seja, não foi ainda aprovada para o dicionário oficial, ainda é considerada neologismo. Esta nova palavra pode ser formada a partir de alguns processos distintos. Veja, neologismo lexical. Acontece quando formamos uma nova palavra a partir de uma já existente na língua portuguesa ou em uma língua estrangeira, sendo que a nova adquire uma conotação distinta da original. Podemos exemplificar este acontecimento em deletar, que vem da língua inglesa e substitui eliminar, assim como em abobado,
que significa sonso, que se origina de bobo. Outro processo conhecido é o neologismo semântico, que é o processo no qual as palavras já existem, mas nós utilizaremos com significado novo, como acontece em bico e cabeça. Por exemplo, vou fazer um bico. O bico aqui significa um trabalho temporário. Ou quando dizemos, ele é o cabeça do grupo, que significaria que ele é o líder desse grupo. Observe essa tirinha do Calvin. Calvin está criando palavras. O Calvin diz assim: o que é isto? Parece nojento. É comida vegetariana. Faz bem para você. Vegetariana? Eca! Eu não sou vegetariano, eu sou sobremesiano. Seguem alguns outros exemplos. O primeiro deles é uma propaganda da Copenhagen, estrelada por Edson Celulari, na qual ele dizia que o produto em abenta era esplendinifica, ou seja, esplêndido mais magnífico. Vemos aqui o neologismo como forma de salientar as qualidades de um produto, agregando a ele qualidades positivas. Já a segunda figura nos mostra um outdoor divulgando um evento, Miss Piriguete, e traz o seguinte enunciado: indeixável de ir. Ou seja, você não pode deixar de ir, é imperdível. Agora que já conhecemos um pouco mais sobre formação de palavra, vamos praticar. Nossa primeira atividade é uma questão do Enem de 2010. Nela há um trecho da música dos Tribalistas que diz: Carnavalha, repique tocou, o surdo escutou e o meu coração-borim, cuíca gemeu, será que era meu, quando ela passou por mim? Se quiser ouvir a canção, pode acessar o link disponível na tela. Continuando, a questão faz a seguinte afirmação. No terceiro verso, o vocábulo coração-borim, que é a junção coração mais samba mais tamborim, refere-se ao mesmo tempo a elementos que compõem uma escola de samba e a situação emocional em que se encontra o autor da mensagem, com o coração no ritmo da percussão. Logo em seguida, ela então questiona: esta palavra corresponde a um estrangeirismo, o uso de elementos linguísticos originados em outras línguas e representativos de outras culturas. Letra B, neologismo, criação de novos itens linguísticos pelos mecanismos que o sistema da língua disponibiliza. Letra C, gíria que compõe uma língua originada em determinado grupo social e que pode vir a se disseminar em uma comunidade mais ampla. Letra D, regionalismo, por ser palavra característica de determinada área geográfica. Ou letra E, termo técnico dado que designa elemento de área específica de atividade. Então vamos lá, a alternativa correta para esta questão é a letra B, neologismo, criação de novos itens linguísticos pelos mecanismos que o sistema da língua disponibiliza. Esta foi então a nossa 11ª aula e nós falamos aqui sobre língua e linguagens, mais especificamente sobre morfologia, abordando as seguintes questões: estrutura das palavras, processo de formação e neologismo. Até a nossa próxima aula.